e Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Pai Celestial, eu estarei no texto da palavra do Senhor desta noite. Que o Senhor esteja abençoando, que o Teu Espírito Santo esteja falando aos nossos corações, que o Teu Espírito Santo esteja iluminando as nossas mentes, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode se assentar os irmãos que estão no culto presencial. O tema do batismo com o Espírito Santo, ele é tão importante que ele é registrado nos 4 evangelhos e é registrado também no livro de Atos dos Apóstolos. Nós vemos em Mateus, em Marcos 1,8, ele diz: eu em verdade vos batizo, tenho vos batizado com água, dizendo João Batista, né? Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Lucas 3,16 também registra a fala. Respondeu João a todos, dizendo: eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar a correia das alparcas. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. No Evangelho de João 1,33, e eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E no livro de Atos 1,5, ele diz: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias, disse Jesus. Glória a Deus. Nós temos de Deus 2 mensagens a serem entregues. A primeira hoje, e todas com o intento de mostrar por que a nossa geração ela não é cheia do Espírito Santo de Deus, mas é uma geração oca e vazia, voltada para as obras da carne. Primeiramente, nós vamos entender a base, e no domingo que vem eu estarei respondendo a pergunta: por que a nossa geração ela não é cheia do Espírito Santo, mas é vazia. E ao mesmo tempo vou dizer como ser cheio do Espírito Santo. Primeiramente, nós estamos, eu sei que muitos teólogos, escritores, pastores e pensadores, eles não aceitam o batismo com o Espírito Santo para os nossos dias. Dizem que é só para a igreja de Atos, como se a igreja do nosso tempo não precisasse do poder do Espírito Santo. E aí nós vimos que ele fala que batizará com o Espírito Santo e com fogo. E no texto de Atos, ele fala que veio como um fogo impelido pelo vento, parecendo, né? E os efeitos disso foi o quê? A purificação, a santificação do povo da igreja primitiva, dos nossos irmãos, e colocando neles, a gente, para contextualizar a palavra, ainda que muitas vezes ela é mal interpretada, usada muito em canções, e eu não gosto muito desse termo, mas como ele explica melhor aquilo que eu quero traduzir para vocês da palavra original, nós vamos utilizá-la. Os cristãos tinham paixão em ser cristão, em pregar o Evangelho e em viver o Evangelho. Quer dizer, era muito difícil você ver um cristão escandalizando por mau testemunho. A gente pode fazer a pergunta: por que existem tantos pecados sexuais no meio da igreja, especialmente no meio do ministério de louvor? De uma certa maneira, a resposta maior vai ser dada no domingo que vem, mas nós vamos entender que é muito interessante isso. O que é o batismo com o Espírito Santo? Ele é uma experiência com o Espírito Santo, enviada pelo Senhor Jesus, que visa 2 coisas na vida do cristão: uma capacitação para ter uma vida realmente de vitória sobre o pecado, uma vida em obediência, e é a manifestação dos dons para uma vida de serviço para edificar a igreja, o corpo de Cristo. Então ele
consegue ter uma vida onde ele é o testemunho, não apenas dá testemunho, mas ele é o testemunho de Jesus Cristo, e ele também é usado com dons para a edificação da igreja. Quando nós somos salvos, nós recebemos o Espírito Santo, porque ninguém é salvo sem ele. Agora, para que receber o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo? Em Atos 1,8 Jesus diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. A palavra grega aí, traduzida por poder, é dinamis, de onde vem a palavra dinamite. Poder, força, obra de poder, capacidade de poder para fazer. Então, Jesus disse aos apóstolos, aos 120 na verdade que estavam ali, reunidos, era a igreja começou com 120, ele disse, mandou-os ficar lá, e eles ficaram. O que eles ficaram fazendo? Orando. Eles ficaram orando. Se fosse hoje em dia, nós ficaríamos cantando, mas eles ficaram orando. E foi nessa atitude que eles aguardaram. Está lá em Atos 1,14. Todos esses perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Então, eu tenho sempre falado da família. Jesus, quando ascendeu, o pai adotivo José tinha falecido, mas a mãe Maria e os irmãos dele, os 4 irmãos e pelo menos 2 irmãs que estavam no plural, no original, né? E na nossa tradução respeita isso. A família de Jesus estava entre os 120. Ele, quando foi embora, ele se preocupou, tanto que ele aparece individualmente. O mais duro, pelo que a gente vê, de crer em Jesus, foi o irmão dele, o segundo, Tiago. Ele aparece para o Tiago sozinho, e Tiago vai se tornar a principal peça num determinado momento da igreja. Lá em Atos 15, quem decide toda aquela questão com a igreja foi ele, foi o irmão dele, o segundo. Então a gente vê que Jesus deixou 120, pelo menos desses 127 era da família dele, a mãe e os 6 irmãos. E ele disse a eles: olha, fiquem lá, até que do alto vocês sejam revestidos. E o Pai cumpre a promessa: vós sereis batizados com o Espírito Santo. E ele fala: e vós recebereis poder. É o poder dado pelo Espírito Santo. Sabe o que é interessante? Jesus ficou 40 dias depois da ressurreição na terra, ensinando sobre o reino de Deus. No versículo 3 de Atos 1, ele diz: aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias. Pentecostes significa 50. Jesus, ele ascendeu aos céus, ele subiu, ele voltou para o Pai 40 dias depois da ressurreição. A descida do Espírito Santo tinha que se cumprir em Pentecostes. Então, a terra ficou 10 dias sem a presença viva de Deus, porque o Filho já tinha ido e o Espírito Santo não tinha descido. Qual que é a importância de Atos 2? Jesus iria começar o trabalho, a missão da igreja. Nesse tempo, a igreja ainda não era igreja. A igreja para ter vida, a igreja para nascer, ela só poderia ser concebida pelo poder do Espírito Santo. Então, quando chega o 50º dia de número 50, o Espírito Santo desce a terra de uma forma apoteótica,
gloriosa. Ele chega todo poderoso e chega como um vento impetuoso, distribuindo línguas. Ele enche aquele povo, aqueles 120. Começa a igreja do Senhor com poder e com fogo, e cada um começa a falar línguas e idiomas. Começa a falar o copto dos egípcios, aramaico, grego que já se falava, começa a falar latim dos romanos. Eles começam a falar idiomas um atrás do outro, árabe, começam a falar e glorificar a Deus, e eles estão ali cheios do Espírito Santo, e todo mundo toca a barulheira, vão correndo para lá verificar. Os judeus dizem: eles estão bêbados, eles estão embriagados, e Pedro faz aquele sermão apoteótico. Ele diz: não, meus irmãos, ninguém aqui, são 9h, ninguém está bêbado, mas cumpriu-se a promessa de Joel 2, em que Deus está derramando sobre toda a carne do seu Espírito. Nascia a igreja de Cristo, nascia com poder. Glórias! Mas o que aconteceu com a igreja nesse tempo todo? Que a igreja não tem mais poder. A igreja hoje tem dinheiro, ela tem música, ela tem show, ela tem espetáculo, mas ela não tem poder. Qual foi o impacto da descida do Espírito Santo nos 120 discípulos que formavam a igreja? Quando pois se ouviu, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que estão aí falando? E o galileu lhe falava um aramaico muito rude. Era aquele, se fosse um português aqui, seria aquele português truncadão, não é aquele português bonito, como se fala, por exemplo, no sul, né? Boa parte em São Paulo, era aquele mais. Então eles estavam falando, eles falavam assim, de repente eles estão falando, são os partos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, discípulos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: o que quer dizer isso? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Veja bem, ali tinha representantes da dispersão oriental e babilônica, os partos, medas e elamitas, da dispersão síria, onde os judeus foram esparramados por causa do castigo divino, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia Menor, Frígia e Panfilha, da dispersão egípcia, Egito e as regiões da Líbia, então eles falavam copta, com aqueles hieróglifos todos, a dispersão romana, os judeus daquelas regiões que falavam latim. O primeiro batismo com o Espírito Santo ele teve como prova da autenticidade do Espírito Santo. Como eu disse, ele chegou de forma apoteótica. Ele fez falar idiomas pessoas simples. Imagina hoje nós aqui congregados e o Espírito Santo descesse da mesma forma, e de repente tinha irmão aqui falando russo, chinês, grego, falando africano, falando azerbaijão, enfim, idiomas dos mais. Foi o que aconteceu lá. O Espírito Santo então começava a igreja. A igreja nasce em Atos 2. Eu acredito que a maior parte dos teólogos não tem como entender diferente. Se não tivesse vindo o Espírito Santo, não teria igreja. Porque tudo que a igreja fez, ela fez pelo poder do Espírito Santo. Qual é a exigência para receber o batismo com o Espírito Santo? Em Atos 2,37, e disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Dom, a palavra doreia aqui quer dizer presente, a dádiva. No momento da conversão, quando você confessa Jesus como Senhor de sua vida, todo cristão, ele recebe o Espírito Santo. E o Espírito Santo passa a morar nele, diferentemente do Antigo Testamento. Por isso que vocês leem no Salmo 51,
quando Davi confessa o pecado, depois de ter sido confrontado por Natã, ele fala: não retires de mim o teu Espírito Santo. O cristão hoje não precisa fazer essa oração. O Espírito Santo não é retirado de nós, mesmo que a gente caia em pecado, a gente apaga a ação dele. No Antigo Testamento ele não foi dado, ele não habitava no povo do Senhor. Por quê? Porque isso só depois da obra da cruz, só foi possível pela redenção. Quando Jesus quitou a nossa dívida com o Pai, ele liberou o Espírito Santo para habitar no crente. João 14,17 diz: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então ele passou a habitar em nós. Ninguém pode chegar à salvação de Jesus sem a ajuda do Espírito Santo. É ele quem intercede. Hoje transferiram isso para ela, mas não é não. Essa é a missão do Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é uma experiência primordial. Eu tenho que ser batizado por imersão nas águas primeiro, para receber o batismo com o Espírito Santo? Não. Os discípulos em Atos 10 receberam primeiro o batismo com o Espírito Santo e só depois foram batizados com a imersão nas águas. Está lá em Atos 10, no 44 a 48, diz assim: e dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Interessante que todos ouviam a palavra. É sempre através de ouvir a palavra. Quando você ouve a palavra, quando a palavra está sendo liberada, é essa hora, é esse o momento de acontecer o que tem que acontecer. A bênção que é necessária quando é liberada a palavra, porque quando Deus libera a palavra, não há nada trancado, mas a porta está aberta. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Agora não era mais privilégio de judeus, agora estava alcançando os gentios. Gentil é todo aquele que não é judeu, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água, para que não sejam batizados esses que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Ao pregar o Evangelho a Cornélio e a família dele, porque ele mandou chamar toda a família, agora o apóstolo Pedro está usando as chaves. Ele está levando, ainda que Paulo vai se tornar o apóstolo dos gentios, mas quem primeiro abriu as chaves do reino para os gentios foi Pedro. E uma verdadeira revolução espiritual estava começando naquela família, daquele soldado. Aquele soldado abençoou sua família. Como eu posso ter certeza que eu fui batizado com o Espírito Santo? É pela evidência das línguas. Em Atos 8, 14, 18, nós vemos assim: os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Então, no começo, o trabalho era centralizado nos 12, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. E lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhe ofereceu dinheiro. O dinheiro sempre foi um problema e sempre vai ser um problema no meio da igreja. Esse Simão mágico, ele viu que quando os apóstolos impunham as mãos e oravam pelas pessoas, eles recebiam o batismo do Espírito Santo e eles começavam a falar em línguas. Aí ele tentou comprar o dom. Ele falou: quanto vocês querem? Se fosse no dia de hoje, com certeza eles iam vender. Estão vendendo tanta coisa que hoje os Prosperity Cult iriam fazer isso. Mas Pedro diz não. E ainda coloca um peso de uma palavra de maldição sobre ele. Mas a pergunta é: como que os apóstolos perceberam que nenhum desses discípulos tinha sido batizado com o Espírito Santo? Porque sobre nenhum deles ainda tinha descido. E o que Simão viu? Vendo, pois, que pela mão dos apóstolos era concedido, era dado o Espírito Santo, é as línguas, a evidência das línguas.
E isso o apóstolo Paulo ensina muito bem lá em 1 Coríntios 14, 22. Ele diz assim: de sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. Então, as línguas acabam sendo, e a profecia é não para os infiéis, mas para os fiéis, né? Deus fala com os seus filhos através das profecias. Então, as línguas, elas são o sinal. Vemos o sinal das línguas também do soldado Cornélio. Lá em Atos 10, 44, 46, diz assim: e dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Então, eles viram que Cornélio e sua família foram batizados com o Espírito Santo, e eles começaram a falar línguas também. Ora, mas são nós, eles também, que coisa maravilhosa. Em Éfeso também, lá com o apóstolo Paulo, e sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando cresces? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: e sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Então, se não falar em línguas, profetiza. A profecia também. Então, a evidência em línguas, a pessoa não vai ficar em dúvida. Então, quando não tem a evidência ainda, aí fica em dúvida. Mas muitos ensinam que o batismo com o Espírito Santo foi somente para a igreja de Atos, e que somente falavam línguas que eram idiomas conhecidos. De fato, o primeiro batismo com o Espírito Santo se falou idiomas. Mas depois, não foi assim. Aquele foi a entrada triunfal do ministério do Espírito Santo na igreja, na terra. E vai trabalhar com ela até que ele a retire daqui. Desceu, espera aí. A mesma coisa, depois ele tira. Mas olha o que o apóstolo Paulo nos ensina para comprovar o que eu estou dizendo. 1 Coríntios 14, 2. Porque o que fala em língua desconhecida não fala homem senão a Deus. Qual é a necessidade de eu falar com o Senhor no outro idioma? Inglês, russo, espanhol. Eu falo o quê? Ele fala uma língua desconhecida, uma língua espiritual. E Paulo completa lá: porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Ele fala em espírito. Então, o falar em línguas, ele é em espírito, é algo espiritual, é do Espírito Santo. Por isso que ele é um dom do Espírito Santo. Ele está elencado nos 9 dons do Espírito Santo, correto? Então, o Espírito Santo ainda não cessou. É claro que a pessoa que não crê nos dons, não crê no batismo com o Espírito Santo, ela não vai receber mesmo. Então, está claro que não é mais um idioma humano. Não que isso não possa acontecer, porque nós ouvimos testemunho uma vez de um judeu, que ele foi num culto feito numa residência, uma família que ele conhecia, gente bem simples, bem pobre. E num dado momento que eles estavam ali orando, uma senhora de idade, dessas mulheres de oração, ela começou a orar em línguas. E ninguém entendeu, porque não tinha intérprete. Mas ela estava orando em hebraico. E esse judeu, então, ele se converte, porque ele sabia que aquela mulher, ela nem mal falava o português, quem dirá o hebraico. E então ele viu que era uma mensagem do Senhor. Então existem situações em que pode acontecer de se falar um idioma, mas o normal é de se falar mesmo línguas espirituais. E ele diz assim: dos 9 dons, 8 nós temos para edificar a igreja. E é uma coisa interessante que você pode ser usado em dons de curar. Você está doente, você precisa que eu ore por você. Você vai orar e não é curar.
Porque o dom é para a edificação do corpo, não seu, não do teu corpo, é do corpo de Cristo. Agora, tem um dom que é para consumo próprio. E ele fala lá em 1 Coríntios 14:4. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então, quando se tem a profecia, ela edifica a igreja. O profeta traz a mensagem para a igreja. Agora, quando eu oro em línguas, eu edifico a mim mesmo. Então, às vezes nós estamos lá no momento, muitas pessoas estão aí no momento conturbado, a mente está girando aí em parafuso. O que ele precisa naquele momento? Orar. Começa a orar em línguas, deixa o Espírito Santo fluir por você. Os dons devem edificar a igreja. É para isso que a gente busca o batismo do Espírito Santo, para ser usado como instrumento, não apenas ficar para si mesmo. Ele diz assim lá em Coríntios, orientando o povo: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles, para a edificação da igreja. Por isso que falo em língua desconhecida, ore, para que a possa interpretar. Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Então, de fato, você não vai entender. O que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Então, é possível também, como ver o quê? Cânticos espirituais e línguas, mas deve-se ter na igreja um entendimento. Se pois toda a igreja se congregar em um lugar e todos falarem línguas e entrarem loucos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Que fareis, pois, irmãos? Em momentos que a gente vê que não tem ninguém estranho, está só os irmãos, acredito que dá para a gente liberar e todo mundo ora e edificar. Porque o dom de língua é para edificar você mesmo. É algo, é para seu consumo mesmo. É a sua vitamina espiritual. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, doutrina, revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Se alguém falar em língua desconhecida, faça isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez, cada um por vez. E haja intérprete. Então tem que pedir a Deus para trazer a interpretação para alguém, dar um dom de interpretação para alguém. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Nós tivemos uma experiência muitos anos atrás. A falecida mamãe, ela sempre era usada com variedade de línguas, e a gente não tinha intérprete. E uma vez, eu conversando com uma irmã também, já falecida, a irmã Damares, e ela falou que recebeu de Deus, e eu convidei para vir ao culto, e ela veio. E aí então aconteceu, a mamãe ser usada na variedade e ela interpretar, e aquilo edificou a igreja, porque a gente viu o que era dito, era sempre dito, a gente não sabia o que era, e a igreja foi edificada. Então os dons, eles devem funcionar para a edificação da igreja. Então ele é um dom maravilhoso, todos os dons, ele é a prova viva aí do poder do Espírito Santo, não tem nada a ver com caráter. Às vezes a pessoa fica branqueada porque o irmão que recebeu o dom de curar tem um caráter duro, parece ele mundano. Um dom não tem nada a ver com caráter, irmãos. Não é um fruto do Espírito. O Espírito Santo distribui a cada um conforme lhe apraz. Como eu posso receber o batismo do Espírito Santo? Há 2 maneiras: receber a oração com imposição de mãos de alguém que seja batizado no Espírito Santo, né? Seja ele pastor ou não. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, ele foi lá orar pelo apóstolo Paulo. Ele não estava querendo ir, porque na época não era apóstolo Paulo, era Saulo de Tarso mesmo. Disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Ele até lutou com o Senhor na visão. Senhor, ele tem casado muito mal, todo mundo morrendo de medo dele. Eu falei: eu vou lá orar por ele, ele vai matar. Eu falei: não, pode ir lá que agora ele é meu. Esse agora é meu. E eu já mostrei a ele quanto que importa que ele seja, ele venha padecer pelo meu irmão. E logo lhe caíram dos olhos como que uma escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Então veja bem, se não vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhe ofereceu dinheiro, impondo-lhes Paulo das mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Então a primeira forma é essa. Mas também você pode orar pedindo para ser batizado com o Espírito Santo, e você pode recebê-lo. Pode receber no culto, na pregação, pode receber a evidência. O batismo com o Espírito Santo, quando você pediu, você recebeu.
o falar em línguas ou profetizar o dom, isso pode acontecer num outro momento. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Lá Pedro não orou, não. Não fez nada. Começou a pregar com o Espírito Santo. Então, as duas formas são válidas. Você pode receber, Senhor, tranquilamente pode. O que é necessário? Você ser salvo, né? Ter se convertido, ter entregue a vida, confessado Jesus como Senhor da sua vida. Romanos 10, 9. Confessares a Jesus com tua boca que Jesus é o Senhor. Jesus disse o seguinte: quando a gente pede, às vezes a pessoa fala, eu acho que eu não fui. Olha só isso, Lucas 11, olha o que Jesus disse: e eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, e a quem busca acha, e a quem bate abrir-se-lhe-á. E qual pai dentre vós que se o filho pedir pão lhe dá uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que não pedirem. Então Jesus garantiu: olha, se a gente é mau, sabe dar as coisas boas para o nosso filho, imagina o Pai Celestial que é bom. Então, uma vez que você pediu, você já recebeu. A evidência acontece a qualquer momento. Quando você estiver realmente tranquilo com Deus, falando com Ele, acontece. Você precisa ter em mente que quando você ora a Deus pedindo, na verdade você está pedindo para que Ele te encha com o Espírito Santo, capacite você. Então, eu creio que nós precisamos ter em mente que Deus não vai negar. E é interessante esse versículo que eu li, especialmente o 9 e 10. O idioma grego, ele pode dizer mais com uma palavra, a gente seguindo as regras gramaticais, do que a língua portuguesa consegue dizer com meia dúzia de palavras. E quando nós olhamos a forma original que foi escrito esse texto, a gente encontra vários modos: imperativo, indicativo, e eles indicam uma ação contínua no pedido de oração. Se fosse literalmente traduzir, nós traduziríamos assim: e eu vos digo a vós, continuai pedindo e dar-se-vos-á, continuai buscando e achareis, continuai a bater reverentemente e ser-vos-á aberto. Porque qualquer que continua pedindo, continua recebendo, e todo aquele que continua buscando, continua encontrando, e todo aquele que continua batendo reverentemente, ser-lhe-á aberto. Então, o texto, traduzido literalmente, ele quer dizer que você deve continuar, não desistir. Eu pedi 2, 3 vezes, não creio mais não. Então, olha, você pode, nós já tivemos exemplo de pessoas que estavam, irmãos, que receberam a evidência, estava indo trabalhava ia a pé, de repente estava lá cantarolando, né? A cidade não tinha tantos bairros assim, ele estava andando, cantarolando, e ele começou a falar em línguas. E aí, aquilo foi uma coisa, uma maravilha. No meio do culto, assim, no meio do louvor mesmo, estava um louvor abençoado lá, umas músicas e tal, uns hinos, e ele recebeu. Teve casos de pessoas que acordaram de madrugada, 2, 3 horas da manhã, orando em línguas, e foi, aquele ficou mais de 1 hora, 2 horas orando, qualquer jeito. Não importa, realmente é ter fé. Você pediu, você recebeu. Muito bem, eu vou orar então. Aqui na congregação tem quem não foi batizado pelo Espírito Santo? Tem alguém? Levanta a mão. Amém. Então eu vou orar por você. Eu vou orar para que você receba o batismo com o Espírito Santo. E você vai crer. Porque o Pai, Jesus garantiu que se a gente pedir, a gente sendo mal, sabe dar coisas boas, imagina o Pai. Ele vai lhe dar a evidência e vai lhe dar o dom que o Espírito Santo aprover. E no domingo que vem, eu vou estar então falando uma palavra
ela é uma palavra bastante contundente e forte. Muito contundente e forte. Talvez seja a mais forte do ano. E muito contundente. Mas importante. Por quê? Porque a nossa geração ela não é cheia do Espírito Santo. E vou mostrar por que não é. E como ser cheio do Espírito Santo? Se você quer ser cheio do Espírito Santo, como diz a Bíblia, não fazer parte desse grupo de crentes carnais que estão lotados nas igrejas, então você não pode perder essa mensagem. Deixa eu orar para você. Pai Celestial, nós acabamos de ler e entregar a tua mensagem sobre o batismo com o Espírito Santo. Meu Deus, há vidas talvez agora que estão ouvindo online, os irmãos que estão presenciais aqui, ó Deus, na tua presença, e aqueles que vão receber a tua palavra. Ó Deus, eu oro agora em nome de Jesus Cristo, que seja batizado com o Espírito Santo e no fogo, esse irmão, essa irmã, Senhor, que batiza com fogo, que ele tenha evidência de línguas, que ele seja usado com dons. Senhor, a tua palavra nos mostra dons preciosos, que é a necessidade da sua igreja, Senhor, ó Deus. Venha com poder e com fogo, Senhor, sela esse irmão, sela essa irmã, sela esse adolescente, sela esse moço, essa moça, meu Deus, sela esse idoso com o poder do teu Espírito Santo, porque a igreja precisa do poder do Espírito Santo, Senhor. A igreja sem o teu Espírito Santo ela é morta, e nós estamos vendo muita carnalidade, as pessoas estão frouxas, estão fracas, estão desanimadas, Senhor, e a pandemia veio para selecionar, muitos estão sem forças para voltar para a congregação, Senhor, e não é por medo da Covid, mas é porque espiritualmente estão morrendo. Ó Senhor, eu oro para que o teu Espírito Santo venha, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, sobre os irmãos e as irmãs, sobre cada pessoa que não recebeu, e receba o batismo com o Espírito Santo, seja selado, Senhor, e tenha evidência de falar em língua, Senhor, ó Deus, e possa glorificar o teu nome, e possa, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. No domingo que vem, eu estarei tratando desse assunto, porque muitos receberam o batismo com o Espírito Santo, tiveram a evidência de orar em línguas até hoje, já foram até usados em outros dons, profetizaram, interpretaram línguas, trouxeram mensagens em línguas e tiveram experiência com interpretação, foram usados como palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, foram usados por Deus, até mesmo com dons de curar. E, aliás, sobre dons, já tem uma mensagem postada na internet que eu falei sobre os dons espirituais. É uma ministração para o Ministério da Intercessão, mas eu falei como dons, então serve para todos. Vocês devem estar lá buscando para aprender a utilizar os dons. Então eu creio que o que aconteceu com a vida dessas pessoas? Por que é que nós estamos vendo a igreja tão cheia de problemas? E membro que sai de igreja cheio de problema, com pecado, vai para outra. O que está acontecendo? Você vai ter a resposta. Então ouça, não perca essa mensagem. Ela é forte e impactante. Por que a nossa geração não é cheia do Espírito Santo? Vai aprender porque vai aprender como ser cheio do Espírito Santo. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Até domingo.